Como calcular o risco da sua carteira? Provavelmente você já deve ter visto essa imagem que eu vou mostrar aqui para você, esse gráfico. Bom, esse gráfico aí mostra até que ponto é necessário você diversificar o número de ativos na sua carteira para conseguir uma redução de risco. Mas afinal de contas, como é calculado? Como se forma esse gráfico? Eu fiz esse exercício, coloquei isso numa planilha e eu vou mostrar hoje para você aqui esse estudo. Então, se esse é um assunto do seu interesse, já vai deixando seu like e fica comigo nesse vídeo. Fala galera, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas, o objetivo do 500 Pratas é ajudar você, investidor. Provavelmente você já ouviu falar que até um certo número de ativos na carteira você consegue reduzir o risco, mas quando passa desse número você não tem mais redução de risco. A partir desse momento a gente começa a dizer que o investidor está mais pulverizando a sua carteira do que de fato diversificando. Afinal, qual é esse número? 10, 20, 30 ativos? Como eu vou saber? Eu fiz uma planilha que vai ajudar bastante a gente a identificar esse número. Vamos para a tela dar uma olhadinha. Primeiro eu vou explicar para vocês o que significa essa tabelinha aqui, para depois ficar mais fácil de vocês entenderem o gráfico. Então olha só, na primeira coluna aqui eu tenho o número de ativos. O meu estudo ele vai de uma carteira aqui de 1 até 30 ativos para a gente entender qual seria a redução do risco de acordo com o número de ativos que a gente coloca na carteira. Segundo, o peso que teria em cada ativo. Então aqui eu considerei nesse estudo que todos os ativos terão pesos iguais, beleza? Se você tem um ativo só, esse ativo representa 100% da sua carteira. Se você tem dois ativos, cada ativo terá um peso de 50% na sua carteira, metade para cada um. 3 ativos, 33,3% e assim por diante. Se você chegar lá, por exemplo, em 20 ativos, cada ativo teria 5% da sua carteira. Então eu estou considerando uma distribuição perfeita para a gente fazer aqui esse estudo. Outra coisa que a gente tem que colocar em jogo, que eu coloquei aqui, ó, risco de mercado. Qual é o risco do mercado no qual você está inserido? Então aqui a gente tem que fazer algumas análises. Por exemplo, você investe somente em empresas small caps. Qual é o risco, qual é a chance, o índice de quebra que existe em empresas small caps? Quantos por cento das empresas small caps no Brasil, elas conseguem realmente decolar e quantos por cento quebram? Leandro, somente 80% das empresas small caps dão certo, as outras 20% quebram. Então você está inserido em um mercado, a sua carteira está inserida em um mercado onde o risco que não está sob o seu controle é de 20%, beleza? Isso a gente tem que levar em consideração. Então, independente do número de ativos que você tenha, você está correndo um risco de 20%. É um risco desse mercado. Leandro, eu decidi montar uma carteira aqui somente de empresas de recuperação judicial. Qual é a chance de uma empresa de recuperação judicial sair da recuperação judicial e conseguir virar o jogo no Brasil? Faça uma pesquisa, você vai ver que os dados mostram que mais da metade das empresas brasileiras que entram em recuperação judicial não conseguem virar o jogo. Talvez ali 55%, 60%. Então, se você montou uma carteira somente de empresas em recuperação judicial, você tem aí um risco de 60%. Por quê? O mercado, as estatísticas já mostram que 60% dessas empresas quebram. Vamos para um terceiro e último exemplo aqui. Leandro, eu só peguei o filé mignon. Só empresas que têm margem altas, pagam dividendos, estão em setores seguros e ainda diversifiquei aqui com fundos imobiliários que a chance de quebra é mínima. Então talvez aí a gente consiga reduzir esse risco de mercado para 5%, vamos colocar? Beleza, então eu coloco aqui 5%. Isso aqui, gente, é um risco que não está sob o seu controle. O seu controle é escolher qual mercado você vai se inserir, beleza? Agora, no final, depois que a gente tem o número de ativos e mais o risco do mercado no qual eu estou inserido, eu consigo ter um risco total da minha carteira. Então, olha só. Vou colocar aqui um risco de mercado de 20%. Estou em uma cesta diversificada de ações brasileiras somente no mercado brasileiro. Então, vamos considerar que 20% dessas empresas não vão dar certo. Esse é o risco do mercado. Se eu tenho, então, aqui 4 empresas, 25% em cada uma, e esse mercado tem 20% de risco, então a minha carteira tem 45% de chance de dar errado. Se eu continuo com o mercado, fiz uma cesta onde o mercado em que a minha carteira está inserida, ela tem 20% de chance de dar errado e eu tenho lá 20 ativos, então 5% para cada ativo, vezes esses 20% aí, a minha carteira tem 25% de chance de dar errado.
Bom, para você entender então como eu fiz esses cálculos aqui. Agora, eu joguei isso aqui num gráfico, porque aí no gráfico nós vamos conseguir visualizar qual é o risco da sua carteira e de acordo com a diversificação que você fez, o mercado no qual você está inserido, quantos ativos você precisa ter em carteira para reduzir o risco. Então, considerando que você só tem um ativo, tá? 100% da sua carteira está em um único ativo, e esse mercado tem 20% de chance de dar errado, então existe, gente, uma chance gigante, que ela é acima de 100%, de você quebrar a cara. Por quê? Porque você está em um mercado onde de cada 10 empresas, 2 empresas dessas vão à falência. Se você correr o azar de uma dessas empresas que vai à falência ser a única empresa que você tem na carteira, então você vai destruir o seu patrimônio. Então você tem 100% de chance, não quer dizer que é 100% garantido que isso vai acontecer, mas você tem 100% de chance de detonar com todo o seu patrimônio. Agora olha só, vamos para o segundo ponto. Essa bolinha aqui já são 2 ativos. Então imagine, continuamos no mesmo mercado, tem 20% de chance de as empresas do mercado que eu estou inserido quebrarem, só que agora eu tenho 2 ativos. Então a chance de você quebrar a cara, ela já reduziu agora para 70%. E assim, gente, por diante, quanto mais ativos você coloca em carteira, menor vai sendo a chance de você ter uma quebra do seu patrimônio. No mercado de 20%, se você coloca 10 ativos na sua carteira, existe uma chance de 30% da sua carteira ir por água abaixo. Agora, veja que quando a gente passa de 10, essa redução ela já não causa mais tanto impacto. Porque de 10 para 15 ativos, eu reduzi essa chance de quebra de 30% para 26,67%. Quando eu coloco de 15 para 20 ativos, eu reduzi de 26,67% para 25%. Então veja que aqui eu já não consigo mais reduzir o risco da minha carteira diversificando. Eu precisaria partir para mercados mais seguros. Poxa, Leandro, o máximo que eu consegui foi 25% aqui, ó, de risco na minha carteira, colocando 20 ativos. O que eu faço? Você precisa ir para mercados mais seguros. Procurar ativos mais seguros que historicamente não quebram com facilidade. Então talvez a gente reduza para 10% um risco que não está sob o seu controle. Aí agora sim, com 20 ativos na carteira, nós reduziríamos o risco da carteira para 15. E veja que de 20 ativos para 30 ativos, eu reduzo de 15 para 13,33% o risco da minha carteira. O gráfico nos mostra aqui que quando eu saio de um ativo para 2, eu tenho uma redução significativa. Eu saio de risco máximo para 60% de chance de quebra. Quando eu boto 3 ativos, eu já caio para 43%. Aqui eu vou caindo com força. Ó. Quando eu passo de 5 ativos em carteira, a redução do risco já não é tão acentuada. Quando eu passo de 10 ativos na carteira, fica menos acentuada ainda. Então aquela teoria de que você... quanto mais diversificar melhor, né? Talvez você deveria investir em ETFs, porque você acaba diminuindo um monte o risco. Isso não existe, porque isso a gente consegue ver aqui, ó. Porque olha só, em um mercado de 10% de risco, com 30 ativos eu consegui chegar em 13,33. Se eu colocar 1.000 ativos na minha carteira, eu ainda assim, eu vou estar com qual risco? Nunca vai baixar de 10, porque 10 é o risco que não está sob meu controle. É o risco do mercado. Então, por exemplo, se você quer investir em ETF, você tem que investir por quê? Porque você gosta daquelas empresas e você quer ter o pacote daquela empresa na carteira, mas não para reduzir risco. Porque risco você reduz com 15, 20 ativos em carteira, como a gente pode ver aqui. E aí a galera pergunta, e qual que é a linha de diferença entre diversificação e pulverização? Veja bem, vamos lá. Se você tem um ativo na carteira, você está extremamente arriscada a sua carteira aí. Mas fica muito fácil de você controlar, né? Porque você tem um ativo só para ler releases, para ter informações desse ativo. Agora vamos descendo um pouco mais. Você colocou 5 ativos em carteira. O seu risco já diminuiu drasticamente. Você já saiu lá de risco máximo para 30% de risco. Só que agora você tem 5 ativos para acompanhar. Você consegue acompanhar 5 ativos? Está de boa? Leitura de release, acompanhamento, ver como é que está o andamento desse negócio? Tá de boa? Tá, Leandro? Então beleza. Então você pode reduzir ainda mais o risco. Vamos reduzir até aqui, ó. Chega em 15. Beleza, 15, veja que a partir de 15 a gente já não vai ter mais muita redução de risco. Mas e 15 ativos para você acompanhar? Tá tranquilo ou é muita coisa? Vai começar a dar muito trabalho para você fazer a leitura.
Se começa a dar muito trabalho, então talvez entre 15 e 20 aqui, ó, seja o máximo que você possa ter de ativos, porque senão você começa a perder o controle, né? Olha, eu trabalho muito, eu não tenho tempo para ficar acompanhando as empresas. Então, se você tiver 30 ativos em carteira, você vai perder o controle. Logo, você não está diversificando, você está pulverizando, porque você está colocando um monte de ativo ali para tentar reduzir risco, que nem vai existir uma redução de risco tão significativa assim, só que você vai perder o controle, você não vai mais conseguir acompanhar esses ativos que você tem em carteira. Então, um ponto ideal ali de equilíbrio é um ponto que a gente enxergue nesse gráfico que o risco já foi bem diminuído, e ao mesmo tempo um número que você consiga acompanhar sem perder o controle. Esse é um ponto ideal, um equilíbrio ideal entre diversificação e pulverização. Então é isso, galera, eu espero que você tenha entendido como é que funciona essa gestão de risco da carteira. Eu vou deixar essa planilha na descrição desse vídeo, é simplesmente você entra aqui no link de planilhas e você vai ser direcionado para fazer uma cópia dessa planilha. Lembrando que isso aqui não é Excel, tá? É Google Sheets, então para você fazer uma cópia você vem aqui em arquivo e vai em fazer uma cópia. Faça a sua cópia, você vai usar no navegador lá normal. Se você fazer o download para Excel, às vezes ela deixa de funcionar, então é interessante que você faça essa cópia. Essa planilha aqui, se você abrir, também não vai conseguir alterar, porque ela é pública. Então todo mundo iria alterar e ia virar uma bagunça, né? Para que você consiga alterar a sua, você precisa fazer uma cópia. Espero que eu tenha ajudado você nesse vídeo. Se gostou, deixa o like, compartilha, se não é inscrito, se inscreva no canal, que eu sempre estou trazendo conteúdo desse tipo aqui para vocês. E eu te vejo no próximo vídeo. Fui!